Uma escrava conseguiu derrubar a mulher mais poderosa da fazenda, usando apenas sua inteligência e os homens ao seu redor. O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem palavras. Ela não usou violência, não usou feitiços, ela usou algo muito mais poderoso: a mente. Nesta história real do Brasil colonial, você vai entender como uma mulher sem nada conseguiu tudo, como ela manipulou cada homem daquela propriedade, e como ela transformou sua condição de escrava na dona de tudo. Fique até o final, porque o desfecho dessa história é algo que ninguém esperava. Prepare-se para conhecer a escrava que usou todos os homens da fazenda para tomar o poder da Sinhá. Era 1842, interior de Minas Gerais. A fazenda Santa Cruz era uma das propriedades mais ricas da região. Café, gado, ouro de garimpo, tudo ali girava em torno do poder de uma única pessoa: Dona Leopoldina, a Sinhá, uma mulher de 50 anos, viúva, cruel, que comandava tudo e todos, com mão de ferro. Os escravos tremiam quando ela passava. Os feitores obedeciam sem questionar. Até os homens livres da região respeitavam aquela mulher por medo. Leopoldina tinha 3 filhos homens, tidos, adultos, todos fracos demais para enfrentá-la. O marido tinha morrido 10 anos antes, e ela assumiu o controle total. Ninguém tomava decisões sem a permissão dela. Ninguém respirava sem que ela permitisse. Foi nesse cenário de opressão absoluta que chegou Benedita. Ela tinha 23 anos quando foi comprada em um leilão no Rio de Janeiro. Benedita era diferente das outras escravas. Ela sabia ler, coisa raríssima para uma mulher negra escravizada naquela época. Tinha aprendido escondida com um padre abolicionista antes de ser vendida. Além disso, Benedita era observadora. Ela entendia as pessoas, sabia o que cada um queria, o que cada um temia, o que cada um escondia. E foi exatamente essa capacidade que ela ia usar para mudar completamente seu destino e o destino de todos naquela fazenda. Quando Benedita chegou na fazenda Santa Cruz, Dona Leopoldina a colocou para trabalhar na casa grande. Limpeza, cozinha, servir a mesa. A Sinhá gostava de ter escravas bonitas servindo. Achava que isso demonstrava seu poder e riqueza. Benedita percebeu isso imediatamente. Ela entendeu que a vaidade de Leopoldina era uma fraqueza, mas Benedita não era impulsiva. Ela sabia que precisava de tempo, precisava estudar cada pessoa daquela casa, cada movimento, cada relação de poder. Então ela ficou quieta, observando tudo. A primeira coisa que Benedita notou foi a relação entre Dona Leopoldina e seus 3 filhos. O mais velho, Joaquim, tinha 32 anos e era completamente dominado pela mãe. Ele queria administrar a fazenda, queria tomar decisões, mas Leopoldina não permitia. Ela humilhava o filho na frente dos outros. Dizia que ele era incompetente, que sem ela a fazenda iria à falência. Joaquim engolia a raiva, mas Benedita via nos olhos dele o ressentimento crescendo. O filho do meio, Alberto, tinha 28 anos e vivia bêbado. Ele tinha desistido de lutar contra a mãe e se afogava em cachaça todos os dias. O mais novo, Francisco, tinha 25 anos e era o único que Leopoldina demonstrava algum afeto, mas mesmo assim, ela controlava cada aspecto da vida dele, incluindo com quem ele podia ou não se relacionar. Benedita também observou o feitor principal, um homem chamado Severino. Ele era brutal com os escravos, mas com Dona Leopoldina era submisso como um cachorro. Severino tinha poder sobre os outros escravos, mas vivia aterrorizado pela Sinhá. Havia rumores entre os escravos de que Severino e Leopoldina tinham tido um caso anos atrás, mas que ela tinha terminado e o mantinha por perto, apenas para humilhá-lo. Benedita guardou essa informação. Tudo podia ser útil. Depois tinha o padre da fazenda, Padre Arnaldo. Ele visitava Santa Cruz toda semana para dar missa na capela particular. Benedita percebeu que o padre olhava para ela de um jeito diferente. Não era apenas luxúria, era curiosidade. Um dia, ela estava limpando a biblioteca quando o padre entrou. Ele viu Benedita olhando os livros com atenção verdadeira, não apenas limpando mecanicamente. Foi quando ele perguntou se ela sabia ler. Benedita teve que tomar uma decisão rápida, confiar ou não. Ela decidiu confiar. Disse que sim, que tinha aprendido escondida. O padre ficou impressionado, e a partir daquele dia, toda vez que visitava a fazenda, ele trazia algum livro para Benedita ler escondida. Essa relação com o Padre Arnaldo se tornaria crucial no plano que estava começando a se formar na mente de Benedita. 6 meses se passaram. Benedita continuava observando, aprendendo, ganhando a confiança das pessoas.
Ela era gentil com os outros escravos, ajudava quando podia, ouvia as histórias deles. Com isso, ganhou respeito e lealdade. Ela também começou a ser mais próxima de Joaquim, o filho mais velho de Leopoldina. Nada óbvio, nada que chamasse atenção. Apenas pequenas coisas. Ela servia o café dele com um sorriso, perguntava como tinha sido o dia dele, elogiava discretamente suas decisões quando a mãe não estava por perto. Joaquim começou a notar Benedita, e Benedita sabia exatamente o que estava fazendo. Uma noite, Dona Leopoldina organizou um jantar para receber fazendeiros da região. Era uma demonstração de poder. A casa grande estava impecável, a comida farta, tudo perfeito. Benedita estava servindo a mesa, quando ouviu Leopoldina humilhar Joaquim na frente de todos os convidados. Ela disse que o filho era incapaz de cuidar até de uma galinha, quanto mais de uma fazenda do tamanho de Santa Cruz. Os fazendeiros riram constrangidos. Joaquim ficou vermelho de vergonha e raiva, mas não disse nada. Benedita viu a oportunidade. Depois que os convidados foram embora, e todos dormiram, Benedita sabia que Joaquim estaria sozinho na varanda, como sempre ficava quando estava perturbado. Ela foi até lá, levando café. Joaquim ficou surpreso. Benedita disse que tinha visto como ele foi tratado, e que achava injusto, que ele era inteligente e capaz, que a fazenda seria melhor administrada por ele. Foram apenas algumas palavras, mas foram as palavras certas. Joaquim olhou para Benedita de um jeito diferente naquela noite. Não era apenas atração física, era admiração, era gratidão, era alguém finalmente reconhecendo seu valor. E Benedita tinha acabado de plantar a primeira semente. Nas semanas seguintes, esses encontros noturnos se tornaram frequentes. Benedita e Joaquim conversavam sobre a fazenda, sobre a administração, sobre os problemas que ele via, mas que a mãe se recusava a resolver. Benedita sempre concordava com ele, sempre o encorajava, sempre o fazia sentir-se importante. E assim, sem que Joaquim percebesse, ela foi se tornando indispensável para ele. Ele começou a confiar nela mais do que confiava em qualquer outra pessoa. E confiança era exatamente o que Benedita precisava. Mas Benedita sabia que Joaquim sozinho não seria suficiente para derrubar o poder de Dona Leopoldina. Ela precisava de mais aliados. E foi então que ela voltou sua atenção para Alberto, o filho do meio. Alberto estava destruído pela bebida. Mas Benedita viu algo que ninguém mais via. Um homem desesperado por atenção e carinho. Sua mãe o desprezava. Seus irmãos o ignoravam. Os escravos tinham pena dele. Alberto estava completamente sozinho. Benedita começou a cuidar de Alberto. Quando ele bebia demais e desmaiava, ela o levava para o quarto. Quando ele vomitava, ela limpava. Quando ele chorava, ela escutava. E diferente de todos os outros, Benedita nunca julgou Alberto. Ela apenas estava ali. E aos poucos, Alberto começou a depender dela. Ele parou de beber tanto, começou a conversar com ela sobre sua vida, sobre como se sentia invisível, sobre como queria ser amado por alguém. Benedita deu a ele a ilusão desse amor, não de forma física, mas emocional. E Alberto se apaixonou perdidamente por Benedita, assim como Joaquim estava fazendo, mas de maneiras diferentes. Agora Benedita tinha 2 dos 3 filhos de Leopoldina sob sua influência. Mas ela ainda precisava do terceiro. Francisco, o mais novo, o favorito da mãe. Francisco era diferente dos irmãos. Ele era mais esperto, mais desconfiado. Benedita sabia que a mesma estratégia não funcionaria com ele. Francisco precisava de algo diferente. E foi quando Benedita descobriu o segredo de Francisco. Uma tarde, Benedita estava no celeiro quando viu Francisco conversando com Pedro, um dos escravos jovens da fazenda. A conversa em si não tinha nada demais, mas a forma como Francisco olhava para Pedro tinha tudo. Benedita entendeu imediatamente. Francisco tinha sentimentos por Pedro, sentimentos que ele precisava esconder desesperadamente naquela época e sociedade. Se Dona Leopoldina descobrisse, ela o deserdaria, possivelmente o expulsaria da fazenda. Francisco vivia com medo constante de ser descoberto. Benedita não usou essa informação para chantagear Francisco. Ela era mais inteligente que isso. Ao invés disso, ela se aproximou de Pedro, conversou com ele, ganhou sua confiança. Descobriu que ele também tinha sentimentos por Francisco, mas que ambos estavam aterrorizados demais para admitir. Benedita então se tornou a ponte entre os dois. Ela arranjava encontros secretos, avisava quando era seguro, cobria quando necessário. E com isso, Francisco passou a dever tudo a Benedita. Ela tinha o segredo dele na mão, mas ao invés de ameaçá-lo,
ela o protegia. E Francisco sabia que sem Benedita, ele e Pedro seriam descobertos. Agora ela tinha os 3 filhos de Leopoldina, dependendo dela de formas diferentes. Um ano tinha se passado desde que Benedita chegou na fazenda Santa Cruz. Dona Leopoldina não desconfiava de nada. Para ela, Benedita era apenas mais uma escrava eficiente. Mas debaixo da superfície, Benedita tinha construído uma rede de lealdades que envolvia os 3 filhos da Sinhá, vários escravos da fazenda, e até mesmo o padre Arnaldo, que via em Benedita uma mulher excepcional que não merecia estar escravizada. Mas Benedita ainda precisava do feitor Severino. Ele era perigoso. Se ele desconfiasse de qualquer coisa, ele poderia destruir tudo, antes que o plano se concretizasse. Benedita sabia dos rumores sobre Severino e Dona Leopoldina, e ela decidiu usar isso. Uma noite, ela foi até a casa de Severino, próxima a Senzala. Ela disse que precisava falar com ele sobre algo importante. Severino ficou desconfiado, mas deixou ela entrar. Benedita foi direta. Ela disse que sabia sobre o passado dele com Dona Leopoldina. Severino ficou furioso. Ameaçou Benedita, mas ela não recuou. Ela disse que não estava ali para ameaçá-lo, mas para oferecer algo. Ela contou que os filhos de Leopoldina estavam planejando assumir o controle da fazenda, e que quando isso acontecesse, eles se livrariam de Severino imediatamente. Leopoldina estava ficando velha, não viveria para sempre, e quando ela morresse, Severino seria o primeiro a ser expulso pelos filhos que ele tinha ajudado a mãe a humilhar durante anos. Isso era verdade, e Severino sabia disso. Benedita então ofereceu uma alternativa. Se Severino ficasse do lado dela, quando a transição de poder acontecesse, ela garantiria que ele manteria seu posto, talvez até com mais autoridade. Tudo que ele precisava fazer era não interferir, e quando chegasse a hora, apoiar a mudança. Severino era brutal, mas não era burro. Ele sabia que Benedita estava certa. Ele odiava os filhos de Leopoldina, mas odiava ainda mais a ideia de ficar sem nada. Alice, me conta nos comentários. Você acha que Benedita conseguiria realmente derrubar Dona Leopoldina, ou tudo isso ia desmoronar antes? Deixa sua opinião aí embaixo. Agora Benedita tinha todas as peças no lugar. Os 3 filhos de Leopoldina, o feitor, os escravos, o padre. Mas ela ainda precisava do momento certo. E esse momento chegou 6 meses depois, de uma forma que nem mesmo Benedita poderia ter planejado. Dona Leopoldina ficou doente. Não era nada fatal, mas era sério o suficiente para Dick salar de cama por algumas semanas. E pela primeira vez em mais de uma década, Dona Leopoldina não estava controlando cada detalhe da fazenda. Joaquim assumiu temporariamente, e Benedita estava ao lado dele em cada decisão. Ela sugeria, aconselhava, guiava, e Joaquim, finalmente tendo a chance de provar seu valor, seguia os conselhos de Benedita. A fazenda não apenas continuou funcionando, ela melhorou. Joaquim tomou decisões inteligentes, resolveu problemas que Leopoldina ignorava, até aumentou a produtividade. E tudo isso com Benedita ao seu lado, invisível para todos, exceto para aqueles que sabiam. Quando Dona Leopoldina se recuperou e saiu da cama, ela encontrou uma fazenda funcionando perfeitamente sem ela. E mais importante, ela encontrou um filho que tinha provado ser capaz. Isso deveria ter ela deixado orgulhosa, mas ao invés disso, deixou-a aterrorizada. Porque pela primeira vez, Leopoldina percebeu que ela não era indispensável, e isso ameaçava todo o poder que ela tinha construído. Leopoldina tentou retomar o controle imediatamente. Ela começou a desfazer as decisões de Joaquim, a humilhá-lo novamente na frente dos outros. Mas dessa vez, algo era diferente. Joaquim não abaixou a cabeça. Ele confrontou a mãe. Disse que as mudanças que ele tinha feito eram boas para a fazenda, e que ela estava sendo irracional em desfazê-las. Foi a primeira vez que Joaquim tinha enfrentado a mãe abertamente. E Leopoldina ficou chocada. Mas a rebelião de Joaquim não estava sozinha. Alberto, que tinha parado de beber e estava mais lúcido do que tinha estado em anos, também apoiou o irmão. Francisco, que sempre foi o filho obediente, surpreendentemente também ficou do lado dos irmãos. Pela primeira vez, os 3 filhos de Dona Leopoldina estavam unidos. E estavam unidos contra ela. Leopoldina tentou usar o Severino para controlar a situação, para colocar os filhos na linha. Mas quando ela chamou o feitor, ele foi estranhamente passivo. Disse que os meninos estavam certos, que as mudanças eram boas, que talvez ela devesse considerar deixar eles administrarem mais. Leopoldina não conseguia entender
que estava acontecendo. Era como se toda a estrutura de poder que ela tinha construído estivesse desmoronando ao seu redor. E estava desmoronando, porque Benedita tinha construído uma estrutura melhor, mais forte, baseada não no medo, mas na lealdade e no interesse mútuo. Cada pessoa que Benedita tinha conquistado tinha algo a ganhar com a queda de Leopoldina, e todos estavam trabalhando juntos, mesmo sem saber completamente do plano maior. Dona Leopoldina fez uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Ela anunciou que iria vender metade dos escravos da fazenda, incluindo alguns dos favoritos dos filhos, apenas para demonstrar que ainda era ela quem mandava. Era uma decisão cruel e estúpida, economicamente, mas era sobre poder. Mas dessa vez, seus filhos não permitiram. Joaquim, Alberto e Francisco foram juntos até o quarto da mãe, e pela primeira vez nas vidas deles, eles disseram não. Eles disseram que não permitiriam a venda dos escravos. Disseram que ela não era mais capaz de administrar a fazenda sozinha. Disseram que a partir daquele momento, eles três tomariam as decisões importantes juntos, e ela poderia apenas aconselhar. Leopoldina tentou gritar, ameaçar, expulsá-los, mas os três filhos se mantiveram firmes. E então Leopoldina cometeu seu erro final. Ela disse que os deserdaria, que daria a fazenda para outra pessoa. E foi quando Joaquim revelou algo que fez Leopoldina empalidecer. Ele tinha ido até a cidade com Padre Arnaldo e tinha consultado um advogado. E o advogado tinha explicado que, pela lei, como viúva, Leopoldina tinha controle da fazenda apenas até os filhos atingirem a maioridade. Como todos os três já eram adultos há anos, tecnicamente eles tinham direito legal a participar das decisões da propriedade que seria deles por herança. Leopoldina tinha mantido o controle apenas porque os filhos nunca tinham questionado, mas agora eles estavam questionando. E legalmente, eles tinham razão. Leopoldina percebeu que tinha perdido. Seu poder tinha se baseado no medo e na submissão dos filhos. No momento em que eles pararam de ter medo, no momento em que eles se uniram, ela não tinha mais nada. Ela ainda era a mãe deles, ainda era rica, ainda vivia confortavelmente na fazenda. Mas ela não era mais a autoridade absoluta. Seus filhos agora tomavam as decisões. E Benedita estava por trás de cada um deles. Mas a história não termina aí. Porque Benedita não tinha feito tudo isso apenas para trocar uma sinhá por 3 senhores. Ela tinha planos maiores. Com os filhos de Leopoldina no controle, Benedita começou a plantar ideias. Ela conversava com Joaquim sobre como a fazenda seria mais produtiva se os escravos tivessem incentivos ao invés de apenas medo. Ela conversava com Alberto sobre compaixão e justiça. Ela conversava com Francisco sobre liberdade e dignidade. E aos poucos, os 3 irmãos começaram a questionar a própria instituição da escravidão. Padre Arnaldo também estava fazendo o seu trabalho. Ele pregava sobre igualdade perante Deus, sobre como todos os seres humanos eram filhos do Criador independente da cor da pele. E os irmãos, que agora respeitavam o padre e ouviam seus sermões com atenção, começaram a absorver essas ideias. 2 anos depois da queda de Dona Leopoldina do poder absoluto, Joaquim tomou uma decisão que chocou toda a região. Ele começou a libertar os escravos da fazenda Santa Cruz. Não todos de uma vez, porque a economia da fazenda entraria em colapso, mas gradualmente. Ele estabeleceu um sistema onde os escravos podiam comprar sua própria liberdade trabalhando, mas com salários justos e prazos razoáveis. Era revolucionário para a época. Outros fazendeiros chamavam Joaquim de louco. Diziam que ele iria arruinar a fazenda. Mas Joaquim não estava sozinho nessa decisão. Alberto e Francisco apoiaram completamente. E Benedita estava ali, em cada conversa, em cada pleno. A primeira escrava a ser libertada, oficialmente, foi Benedita. Joaquim assinou os papéis de alforria pessoalmente, mas Benedita não foi embora da fazenda. Ela ficou, agora como funcionária livre, como conselheira de Joaquim, como a mente por trás de muitas das decisões progressistas que a fazenda Santa Cruz começou a implementar. Pedro, o rapaz por quem Francisco tinha sentimentos, também foi libertado cedo. E Francisco, finalmente livre do controle da mãe, pode viver sua vida de forma mais autêntica, ainda que discreta pelos padrões da época. Severino continuou como feitor, mas agora supervisionando trabalhadores livres ao invés de escravos. E sua brutalidade teve que ser controlada porque homens livres podiam simplesmente ir embora, se fossem maltratados. Dona Leopoldina viveu mais 12 anos, após perder o controle da fazenda.
Ela viu tudo que ela tinha construído ser transformado em algo que ela não reconhecia. Ela viu seus escravos se tornarem livres. Ela viu a fazenda prosperar sob a administração dos filhos, que ela sempre disse serem incompetentes. Ela viu Benedita, uma ex-escrava, sentada à mesa tomando decisões ao lado de seus filhos, e ela não pode fazer nada além de assistir. Alguns dizem que nos últimos anos de vida, Leopoldina ficou amarga e ressentida. Outros dizem que ela eventualmente aceitou e até se orgulhou dos filhos. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Benedita nunca se casou com Joaquim, apesar dos sentimentos óbvios entre eles. A sociedade da época nunca aceitaria, e Benedita era inteligente demais para criar um escândalo que poderia destruir tudo que ela tinha construído. Mas ela viveu o resto da vida na fazenda Santa Cruz, respeitada, livre, influente. Ela ajudou a libertar mais de 200 escravos ao longo dos anos. Ela educou os filhos dos ex-escravos, ensinando-os a ler e escrever, preparando-os para um futuro melhor. Ela se tornou uma lenda na região, a mulher que tinha mudado tudo, sem disparar um único tiro, sem derramar uma gota de sangue. A estratégia de Benedita foi brilhante porque ela entendeu algo fundamental sobre poder. Poder não vem de força bruta, vem de influência. Vem de entender as pessoas, suas fraquezas, seus desejos, seus medos. Leopoldina governava pelo medo e isso funcionou por anos. Mas o medo gera ressentimento, e ressentimento eventualmente se transforma em rebelião. Benedita governava pela lealdade, pelo interesse mútuo pela gratidão. E isso cria estruturas de poder muito mais estáveis e duradouras. Cada homem que Benedita usou não era uma vítima passiva dela. Cada um tinha seus próprios motivos para querer mudança. Joaquim queria respeito e autonomia. Alberto queria amor e propósito. Francisco queria liberdade para ser quem ele era. Severino queria segurança. O padre Arnaldo queria justiça. Os outros escravos queriam liberdade. Benedita apenas conectou todos esses desejos individuais em um objetivo comum: tirar o poder absoluto de Dona Leopoldina. E ao fazer isso, ela não apenas libertou a si mesma, ela libertou todos. O que torna a história de Benedita ainda mais impressionante é que ela fez tudo isso sendo mulher e sendo negra, em uma sociedade que não valorizava nenhuma dessas duas coisas. Ela não tinha armas, não tinha dinheiro, não tinha status legal. Tudo que ela tinha era sua inteligência e sua capacidade de ler pessoas. E isso foi suficiente para derrubar uma das mulheres mais poderosas da região e transformar completamente uma fazenda inteira. Muitos anos depois, quando Benedita já era uma senhora idosa, um jovem jornalista da capital foi até a fazenda Santa Cruz para documentar a história daquele lugar extraordinário que tinha libertado seus escravos décadas antes da Lei Áurea. Ele entrevistou Benedita e perguntou como ela tinha conseguido fazer tudo aquilo. Benedita sorriu e disse algo que o jornalista nunca esqueceu: "Eu não usei ninguém, eu apenas mostrei para cada pessoa o que elas podiam se tornar, se parassem de ter medo. O poder sempre esteve com eles, eles apenas não sabiam. Eu só acendi a chama." E talvez essa seja a verdadeira lição da história de Benedita. Poder não é algo que você toma de alguém pela força. Poder é algo que você constrói, pessoa por pessoa, relacionamento por relacionamento. É sobre entender que cada ser humano tem necessidades, desejos, medos, e quando você consegue alinhar os interesses de várias pessoas em direção a um objetivo comum, você cria uma força imparável. Dona Leopoldina comandava através do medo e da força. Ela achava que isso a tornava forte, mas na verdade, isso a tornava frágil, porque no momento em que as pessoas pararam de ter medo, ela não tinha mais nada. Benedita construiu seu poder de forma diferente. Ela construiu através da confiança, da lealdade, da gratidão. E esse tipo de poder não desaparece facilmente. A Fazenda Santa Cruz se tornou um modelo na região. Outras fazendas começaram, lentamente, a adotar práticas similares. Não por bondade, mas porque viram que funcionava economicamente. Trabalhadores livres e motivados produziam mais que escravos aterrorizados. Era simples assim. E tudo começou com uma escrava que chegou naquela fazenda, com nada além de sua inteligência e determinação. Benedita morreu em 1889, aos 70 anos, livre, respeitada, cercada por pessoas que a amavam. Ela viu a Lei Áurea ser assinada um ano antes, em 1888. E conta-se que quando ela ouviu a notícia de que a escravidão tinha sido abolida em todo o Brasil,
Ela chorou de alegria. Não porque ela precisava dessa lei para ser livre, ela já era livre há décadas. Mas porque agora, todos os outros também eram. Na Fazenda Santa Cruz, foi erguido um pequeno monumento em homenagem a Benedita. Não era grande, não era ostentoso, era apenas uma pedra simples com uma inscrição: Benedita, que nos ensinou que a verdadeira força está na mente, não nas correntes. E até hoje, conta-se que aquela fazenda, que agora é preservada como patrimônio histórico, é um testemunho de que uma única pessoa, armada apenas com inteligência e coragem, pode mudar o destino de centenas. Essa é a história da escrava que usou todos os homens da fazenda para tomar o poder da Sinhá. Não foi uma história de magia ou de sorte. Foi uma história de estratégia, de paciência, de compreensão profunda da natureza humana. Benedita entendeu que para mudar um sistema, você não precisa destruí-lo violentamente. Às vezes, você só precisa mostrar para as pessoas dentro desse sistema que existe uma forma melhor de viver. E quando elas enxergam isso, quando elas sentem isso, a mudança se torna inevitável. Então me responde aqui nos comentários: se você estivesse no lugar de Benedita, você teria a paciência e a inteligência para executar um plano tão complexo ao longo de anos? Ou você teria tentado algo mais direto e rápido? Quero saber sua opinião. E se essa história te impactou tanto quanto impactou a mim, ao pesquisar e contar para vocês, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque histórias como essa precisam ser conhecidas. Histórias de pessoas reais que fizeram coisas extraordinárias, não com violência, não com ódio, mas com inteligência e determinação. Benedita merece ser lembrada, e agora você conhece a história dela.